Fala, galera dos direitos humanos. Eu sou Israel Campos, educador em direitos humanos, e esse é o canal Direitos Humanos para Geral. Antes de tudo, se inscreve, deixa o seu curtir, comenta sobre o que você está achando do vídeo, o que você achou e compartilha para todo mundo, para geral, tá bem? Hoje nosso tema vai ser: os direitos humanos são colonizadores? Muitas pessoas ouvem falar isso. Os direitos humanos, eles vêm para colonizar a gente que é da América do Sul, a gente que é negro, a gente que é indígena, a gente que é mulher, a gente que é travesti, LGBTQIA+. Eles são colonizadores. Não se enganem com os direitos humanos, eles são nossos inimigos. Será mesmo? Para descobrir, vocês vão ter que vir comigo. Como já vimos aqui no canal, os direitos humanos começaram lá nos Estados Unidos, na Europa, pegaram muita força na Europa e nos Estados Unidos, e juntos com vários outros países de outros lugares do mundo, eles se consolidaram, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já vimos isso aqui no canal. Por conta dessa força do norte global, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Europa, países europeus, os direitos humanos, para muitos, têm a característica de ser colonizador. E o que é colonização? Basicamente, colonização é quando um povo se apropria do que é do outro. Coisas que aconteceram muito, que a Europa fez muito com países africanos, com países aqui da América do Sul. Em uma aula de pós-graduação, doutorado, apresentei meu trabalho, o projeto de tese, de doutorado na época, de um colega cabo-verdiano, que relatou que em Cabo Verde o Banco Mundial, uma instituição global que financia projetos diversos, financiou projetos de educação em direitos humanos para Cabo Verde. E como aconteceu o projeto? O projeto chegou com os livros todos prontos, com materiais todos prontos, com professores de fora da Europa, todos brancos, e chegaram lá, deram aula e foram embora. Deu certo? Foi bom? Segundo esse colega cabo-verdiano, não. Por quê? Porque não houve adaptação do contexto, como Paulo Freire nos ensina, e Paulo Freire a gente vai ver em um vídeo próximo, no próximo vídeo, dica, como ele influenciou a educação de direitos humanos. Não houve formação de professores, não houve diálogo com os professores e professores que já trabalhavam com o tema em Cabo Verde, como se Cabo Verde nunca tivesse ouvido falar sobre a educação de direitos humanos. Não houve sensibilização com relação ao público, os conteúdos eram muito europeus, não eram da realidade local. Enfim, uma sucessão de equívocos que não deu certo. E aí esse colega me provocou, falou assim: Israel, você precisa falar mais sobre isso no seu doutorado, mais sobre essa questão da colonização dos direitos humanos. Como a educação de direitos humanos pode não ser colonizadora? Como ela pode libertar, e não colonizar? Então, um ponto importante para a gente pensar é que sim, os direitos humanos eles podem ser colonizadores. Se a gente não olha com a lupa, se a gente não pensa no contexto, se a gente não pensa no respeito a quem se destina aquele processo de educação de direitos humanos. Mas como a gente pode, então, ter uma educação em direitos humanos anticolonial? Uma das possibilidades é a interculturalidade. Já trazendo um pouquinho também da dica cultural e educativa de hoje, no vídeo, a professora Vera Candal, professora brasileira, e o professor português Boaventura de Souza Santos, eles trabalham com esse conceito de educação de direitos humanos e interculturalidade, que nada mais nada menos é pensar essa educação de direitos humanos, aplicar com relação aos contextos culturais, sociais, as relações entre culturas, para que essa educação não venha de um planeta para outro, não venha lá de um país da Suécia para o Brasil, como se fossem as mesmas realidades, como se o conhecimento fosse um só, e não é. Há similaridades, todos somos humanos e humanos, mas há diferenças. Então, esse encontro, esse diálogo entre culturas diferentes, tendo isso em vista, tendo em vista o respeito também às diferentes culturas, é possível a gente exercer uma educação de direitos humanos anticolonial, intercultural. Um outro exemplo da gente pensar em educação de direitos humanos anticolonial, que não reproduza a Europa como o berço de melhores valores, os Estados Unidos como o exemplo perfeito do mundo sobre direitos humanos, a gente sabe que está longe disso, viu, gente? Longe disso. Não existe modelo em direitos humanos nenhum. O discurso é muito bonito, a performance é muito bonita, mas vai lá ver a prática, vai ver quem influencia armas, em países em guerra. Vai lá ver quem explode os países ainda hoje. Então, assim, discurso é uma coisa, a prática é outra. Se atentem bastante à prática. Outra dica cultural educativa que eu já dou para vocês também, é um exemplo de educação anticolonial, é a Pedagogia da Encruzilhada, do professor Luiz Rufino, lá do Rio de Janeiro. E ele utiliza a mitologia iorubá, utiliza o deus Exu, o orixá Exu, para pensar outras formas de produzir a educação
que vem de uma matriz africana, né, uma matriz brasileira, que o candomblé é uma religião brasileira, né, com influência da matriz africana, a África, a Umbanda é a religião brasileira, também com influências da matriz africana. Então, utilizar esses elementos religiosos, espirituais e ou mitológicos para pensar a educação de outra forma. Em resumo, foi ofertado a Exu 2 cabaças, ou seja, 2 recipientes. Um tinha a positividade para o mundo, o outro tinha negatividade. E aí Exu só podia escolher um dos dois. Exu escolheu uma cabaça vazia. Na vazia pegou positivo, botou negativo, misturou os dois e jogou para o mundo. A ideia europeia, né, do bem, do mal, do certo, do errado, e é desconstruído, né, com essa outra visão sobre a vida, sobre a educação própria, né, intercultural, entre culturas diversas e que não são das culturas tradicionais. Portanto, essa educação de direitos humanos anticolonial, ela busca alternativas, né? Ela busca saberes que muitas vezes estão fora, estão desconsiderados pela sociedade em geral, mas que tem muito, muito valor, muita sabedoria também. Tem que se pensar, né, em formas diferentes de se educar, e não inventar roda não, é o que já se faz no bairro, é o que já se faz em família, é o que se faz em sala de aula e é bacana, é pensar no corpo, né, como uma dimensão importante da educação, não ficar só sentado, todo mundo sentado e assistindo a aula, ouvir os estudantes, as estudantes. Se você é de uma região e vai dar aula em outra região, é conhecer aquela cultura daquela região, trazer da sua cultura também, né, mas para dialogar, para conversar, para exercer a interculturalidade. E não para impor a sua cultura, né, impor os seus valores, impor sua forma de ser, de pensar o conhecimento e a vida como a verdade absoluta, como um superior a qualquer pessoa. Ninguém é melhor que ninguém. Todo conhecimento tem o seu valor, se esse conhecimento não violenta, se esse conhecimento não oprime, não é colonizador. Tá bem? Gostaram do vídeo? Alguma dúvida restou? Se tiver, por favor, comentários, elogios, comentários, críticas, comentários, compartilha para geral, porque direitos humanos tem que ser para todo mundo, tem que ser anticolonizador, libertário, tem que ser para geral. Beleza? Beijos, obrigado.